pessoal, agora nós vamos entrar nas verminoses, né? Nas eumintíases. Então, o que acontece? Como a gente viu, né, nem todas as moradias no Brasil, elas dispõem, né, de abastecimento de água, rede de esgoto, né, ou de fossa séptica. Essa situação é uma ameaça, né, à saúde das pessoas. Por quê? Muitas pessoas, muitas doenças, elas são transmitidas pelo solo, pela água ou até mesmo alimentos contaminados. Entre elas, né, estão as doenças que são causadas por alguns vermes, né, ou mais apropriadamente por eumintos, né, que eumis quer dizer verme em latim. Tratamentos médicos não são suficientes para eliminar muitas doenças como as que são causadas pelos eumintos, tá? Para isso, é fundamental melhorar as condições de vida, né, de habitação e assistência de água e esgoto das pessoas, tá? Todas as doenças causadas por eumintos, elas devem ser combatidas por meio de tratamento dos doentes, saneamento básico adequado e medidas de higiene pessoal, tá? Outras medidas, elas são específicas de cada verminose, como a gente vai ver a seguir. Todos os vermes a gente classifica como eumintos, porém, dentro dos eumintos, a gente divide em plateumintos e nemateumintos. Primeiro, nós vamos ver o filo dos plateumintos, tá bom? Nós temos algumas características, né? A palavra vem do grego plat, que quer dizer plano, mais elmis, que quer dizer vermes, então, plateumintos. São animais, né, de corpo alongado, né, e achatado dorsoventralmente, né, dorso ventralmente, e todos, com exceção do grupo das planárias, que são aquáticas de vida livre, são parasitas, tá bom? Com esse, tá vendo a planária? A maioria, né, são de vida, né, aquática, marinhos e dos cícolas, né? E os terrestres gostam de viver em lugares úmidos, tá? Eles possuem simetria bilateral, tá? Tá vendo? Da mesma forma que você cortar, se você cortar o meio, da mesma forma que tem de um lado, tem do outro. Como os seres humanos, né? Que tem braço esquerdo, braço direito, perna direita, perna esquerda. São triblásticos, acelomados, de simetria bilateral, tá? Nesse grupo ocorre a cefalização, né, que é a concentração dos órgãos sensoriais na região da cabeça, o que facilita o processamento das informações sensoriais e as respostas aos estímulos, tá bom? O sistema nervoso, ele é composto por 2 gânglios cerebrais, né? De cada glândulo parte um cordão nervoso que se ramifica, né, uma série de nervos, tá bom? Aí aqui são os celomados, tá vendo? Eles possuem ectoderme, mesoderme, endoderme e os pseudocelomados, tá? Então, pessoal, eles possuem reprodução assexuada, né, por fissão binária, e sexuada, a maioria é hermafrodita, ou seja, um indivíduo ele possui os sexos masculino e feminino no mesmo corpo. Tem um alto poder de regeneração, vocês lembram da planária? Se você cortar ele em 3 partes, cada parte daquela vai regenerar e desenvolver um indivíduo novo. E o filo é dividido em 3 classes: tubelários, que são os de vida livre, né, as planárias, os trematóides, que são parasitas, e os cestóides, que também são parasitas. Aí aqui o primeiro é só para vocês verem, né, que é a planária, que é a tubelária, tá? E possui sistema nervoso. Então, dividindo, nós já vimos, né, os tubelários, que são as planárias, e temos também os trematóides, tá? Os trematóides, eles são vermes, né, parasitas. A epiderme deles possui cutícula protetora, tá? Sistema digestório incompleto, quase todos os endoparasitas, né, de vertebrados, glândulas de penetração, né, órgãos de adesão, que são ventosas e ganchos, principalmente aqueles que se alimentam da mucosa, e aumento da capacidade reprodutiva. Isso tudo são, vocês lembram daquelas adaptações que eu falei para vocês?
do parasitismo. E a respiração e a excreção é feita por difusão através da pele deles, tá? Eles são parasitas, né, de órgãos viscerais de vários animais. Geralmente apresentam as ventosas para fixação e são pequenos, geralmente de 0,2 milímetros a no máximo 6 centímetros. Geralmente são hermafroditas, né, de desenvolvimento indireto. Uma exceção é só o Esquistossoma mansoni, né, que é o esquitossomo, que é o causador lá da esquistossomose, que é dioica, ou seja, eles possuem macho e fêmea. Outro exemplo de trematóide é a facíola hepática, tá? Agora nós vamos falar de alguns exemplares, né, da classe Trematoda. A primeira verminose é a esquistossomose, né, que é causada pelo agente etiológico, né, Esquistossoma mansoni, tá? Ocorre em diversas partes do mundo, né, de forma não controlada, né, ela é endêmica, é uma endemia. Nesses locais, o número de pessoas com essa parasitose se mantém mais ou menos constante, né? Os parasitas dessa classe, eles são 5 e variam como agente causador da infecção conforme a região do mundo, tá bom? No nosso país, a esquistossomose é causada pelo Esquistossoma mansoni, tá? O principal hospedeiro e reservatório do parasita é o ser humano, né? Sendo aí a partir das excretas, ou seja, os ovos, né, saem nas fezes e na urina, né? Que é a partir daí que os ovos eles são disseminados na natureza. Como eu falei, eles são dioicos, né? A fêmea ela se aloja no canal ginecóforo e abandona o macho apenas para depositar ovos nos vasos da parede intestinal do hospedeiro, tá? Aqui um exemplo, tá vendo? Eles possuem a ventosa, tá? Aí aqui é o macho e aqui é a fêmea, tá vendo? Aqui eles têm formato cilíndrico, tá? Eles estão em fase de cópula aqui, tá? Aqui a reprodução, tá vendo? O macho ele entra dentro do canal, né, do macho, e aí ele despeja o esperma na fêmea, para poder se reproduzir. Agora, né, o ciclo de vida dele, né, da esquistossomose, eles possuem hospedeiro intermediário, tá? Que é o Caramuja biofilaria, né? É um plarnobídeo. E o hospedeiro definitivo, que é os seres humanos. O que acontece? Os vermes adultos, eles vivem no interior das veias do interior do fígado, né? Durante o acasalamento, eles caminham para as veias da parede intestinal, né? Executando, portanto, o caminho inverso ao do fluxo sanguíneo, tá? Chegando lá, eles se separam e a fêmea inicia a postura dos ovos, mais de 1000 por dia, né? Em veias de pequeno calibre, que ficam próximas à parede do intestino grosso. Os ovos, eles ficam enfileirados, né? E cada um possui um pequeno espinho lateral. E aí cada um deles produz enzimas que perfuram, né, a parede do intestino e um a um vão sendo liberados na luz do intestino. Aí, misturado com as fezes, eles alcançam o meio externo, caindo em meio apropriado, como lagoas, açudes, represas, né, que tem água parada. Cada ovo se rompe e libera uma larva ciliada, tá? Que a gente chama de miracídio. Que permanece vivo por apenas algumas horas, tá? Para continuar o seu ciclo vital, cada miracídio desse precisa penetrar, né, dentro do caramujo, do gênero Biofilaria, e dentro do caramujo perde os cílios e passa por um ciclo de reprodução assexuada, que gera, depois de 30 dias, numerosas larvas de cauda bifurcada, aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de cercárias. Cada cercária permanece viva de 1 a 3 dias, né? Nesse período, precisa penetrar através da pele de alguém, por meio de movimentos ativos e também utilizando enzimas digestivas que abrem caminho entre as células da pele humana. No local de ingresso, onde ela entra,
é comum haver coceira, tá? Atingindo o sangue, e aí são encaminhadas para o local onde elas vão viver. Eu coloquei o ciclo aqui maior para vocês verem, tá vendo? Do miracídio, a cercária, infectando os pés, tá vendo? A larva cercária aqui é o miracídio que hospeda o caramujo. Tá vendo? Larva miracídio, caramujo, cercárias na água, homem doente, fezes, né, e ovos, inicia totalmente, novamente o ciclo. Eu vou falar para vocês agora os sintomas, tá? Da esquistossomose. No momento da contaminação, pode ocorrer uma reação do tipo alérgica na pele, né, como coceira e vermelhidão, desencadeada pela penetração do parasita. Essa reação ela ocorre aproximadamente 24 horas após a contaminação. Após 4 a 8 semanas, surge o quadro de febre, né, calafrios, dor de cabeça, dores abdominais, inapetência, náuseas, vômitos e tosse seca. O médico, ao examinar o portador da parasitose, né, nessa fase, ele pode encontrar o fígado e o baço aumentados e ínguas pelo corpo, tá? Na fase aguda, são essas manifestações clínicas que eu falei, coceira. Já na fase crônica, ocorre o aumento do fígado, né, e do baço. Pode ocorrer também hemorragias provocadas pelo rompimento de veias do esôfago. Ascite ou barriga d'água, né, que quer dizer o quê? Que o abdômen ele fica dilatado e proeminente porque escapa o plasma do sangue. Então é por isso que essa doença também é conhecida como barriga d'água, porque como ele dilata, né, então a pessoa fica com a barriga, o abdômen distendido. Aqui é uma imagem, tá vendo? Uma pessoa com esquistossomose, né, ou barriga d'água. Aqui tem a distribuição da esquistossomose, tá? Geralmente você pode ver que em países subdesenvolvidos é onde mais ocorre, nos países da África, né, lá pro Marrocos e aqui no Brasil também, tá bom? O tratamento e a profilaxia, tá? Por se tratar de doença de acometimento mundial, ou seja, em todo lugar ela é endêmica, onde você for, vai existir esquistossomose, em diversos locais como a Península Arábica, na África, na América do Sul, no Caribe, né? Os órgãos de saúde pública, ou seja, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles possuem programas próprios para controlar a doença, né? Basicamente, as estratégias para o controle da doença se baseiam em identificação e tratamento dos portadores, saneamento básico, né, ou seja, esgoto e tratamento das águas, além de combate do molusco, né, hospedeiro intermediário, né, educação em saúde e ocorre também o tratamento de escolha, né, com antiparasitários e substâncias químicas que são tóxicas ao parasita, tá? Os medicamentos usados geralmente é o praziquantel, tá? E oxaminiquina, tá bom, pessoal? A esquistossomose, ela ocorre em 54 países, como eu já falei, África, leste do Mediterrâneo, América do Sul e Caribe. No Brasil, ela é considerada uma endemia que atinge 18 estados e o Distrito Federal. Os estados das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste são os mais afetados, né? Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do país. As áreas endêmicas e focais, elas abrangem de 18 unidades federadas, mais o Distrito Federal, atingindo os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, né, na faixa litorânea, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais, com predominância aqui no norte de Minas, né, e no nordeste do estado. No Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e no Distrito Federal, a transmissão é focal, não atingindo grandes áreas, tá bom? Gente, as ações de educação em saúde, elas devem preceder, né, e acompanhar todas as atividades de controle a serem baseadas, né, em estudos do comportamento das populações de risco, tá?
deve ser realizada pelos agentes de saúde, né, e por profissionais das unidades básicas tem que ser direcionada à população em geral, com atenção às pessoas em idade escolar que são residentes em áreas endêmicas, tá bom? Ah, tá. E com relação ao controle dos hospedeiros intermediários, né, é de natureza complementar e consiste, né, em pesquisa de coleções hídricas, né, para a determinação do potencial de transmissão, né, dos caramujos, medidas de saneamento ambiental, né, para dificultar a proliferação e o desenvolvimento desses hospedeiros intermediários, bem como também impedir que o homem infectado contamine as coleções de águas com ovos, né, de Schistosoma mansoni, quando indicado, e tratamento químico de criadores de importância epidemiológica. Pessoal, como eu havia dito, o filo, né, é dividido. Nós falamos sobre cestódio, agora nós vamos falar pelos trematóides, agora vamos falar de cestódios, tá? São parasitas extremamente especializados, né? Inclui todos os tipos de solitárias, né? As tênias, são hermafroditas e executam a autofecundação. O corpo ele é formado por uma cabeça, né, chamada de escolex, tá? Com ventosas e que também pode apresentar ganchos. Geralmente o corpo, né, desses indivíduos são formados por segmentos repetitivos que a gente chama de proglótides. Cada um com um sistema reprodutor masculino e outro feminino. Um exemplo aí é a Tênia sólio, tá bom? Eu vou falar agora da teníase, tá, pessoal? A teníase, ela é uma doença, né, que é constituído, né, na verdade é um complexo, né? Nós temos aí a teníase e a cisticercose, que é constituído por duas entidades mórbidas distintas, né, causadas pela mesma espécie de cestódio, né, em fases diferentes do seu ciclo de vida, tá? A teníase ela é provocada pela presença da forma adulta da Tênia sólio ou da Tênia sarginata, tá? Tênia sólio e Tênia sarginata, no intestino delgado do homem. Já a cisticercose, ela é causada pela larva da Tênia sólio, tá bom? Nos tecidos, ou seja, é uma enfermidade somática, tá? A teníase, ela é uma parasitose intestinal que pode causar dores abdominais, náusea, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou até mesmo constipação, tá bom? Estão vendo aqui os ganchos, né? O conjunto de ganchos. Aqui eu tenho a imagem, né? Eles são monóicos, são hermafroditas, e aqui tem um exemplar, né, de tênia. Tá vendo? Cada pedacinho desse a gente chama de proglótides. E dentro do proglótides nós temos tanto o órgão sexual, tá vendo? Testículo, vagina, os ovários, quanto o masculino e feminino. Em cada proglótide madura ocorre a autofecundação. Então, em cada um daquele vai formar uma quantidade de ovos, né? As proglótides grávidas, elas são continuamente liberadas com as fezes dos hospedeiros, tá? Aqui é um exemplo da proglótide e aqui do ovo, tá? Que fica dentro de cada proglótide desse. Pessoal, a Tênia sólio, ela pode ter de 800 a 1000 proglótides, né? E pode medir de 2 até 8 metros de comprimento, tá? Elas podem viver até 25 anos, tá? E o hospedeiro intermediário é o porco. Já a Tênia sarginata, ela possui de 1000 a 2000 proglótides, né? E pode medir de 4 até 12 metros e vive até 30 anos dentro do seu hospedeiro. E o hospedeiro intermediário é o boi. Aqui, deixa eu só mostrar, né, o ciclo de vida. Como que ocorre o ciclo de vida, tá?
Ao se alimentar de carnes cruas, né, ou mal passadas, o homem ele pode ingerir, tá? O cisticerco, né, as larvas da tênia. No intestino, a larva se liberta, fixa o escólex, né, que é aquele gancho, cheio de ganchozinho, cresce e origina a tênia adulta, né? As proglótides maduras, elas contêm os testículos, né, e os ovários, como eu mostrei para vocês, reproduzem-se entre si e originam proglótides grávidas, né, cheias de ovos. Proglótides grávidas, elas se desprendem, né, unidas do grupo de 2 a 6 e são liberadas durante ou após as evacuações. No solo, elas se rompem, né, e liberam ovos. Cada ovo é esférico, né, mede cerca de 30 milímetros de diâmetro, possui 6 pequenos ganchos e é conhecido como oncosfera. Tá? Eles se espalham pelo meio e podem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário, pode ser o boi ou o porco. No intestino do animal, né, já no intestino aqui do animal, os ovos penetram no revestimento intestinal e vão cair no sangue. Né? Atingem principalmente a musculatura sublingual, né, diafragma, sistema nervoso e o coração do animal. Cada ovo se transforma em uma larva, né, uma tênia em miniatura, chamado de cisticerco, tá? Tá vendo? Transforma aí em cisticercos. Cujo tamanho dela lembra de um pequeno grão de canjica, tá? Essa larva, ela contém o escólex e um curto pescoço, né? Tudo em volta por uma vesícula protetora, né? Que é a teníase. Por autoinfestação, os ovos passam para a corrente sanguínea e desenvolvem-se em cisticercos, né? Que são larvas, né? Em tecidos humanos, causando outra doença que vou falar lá na frente, que é a cisticercose, tá bom? A cisticercose, ela só é causada pelas larvas e cisticercos da Taenia solium, tá? Em 2 meses, a oncosfera ela perde gancho, adquire forma vesicular e converte-se em cisticercos. Pessoal, a ingestão de ovos, né, de Taenia solium, ela pode levar ao surgimento da neurocisticercose, né? Ela ocorre quando as larvas, né, os cisticercos, elas eclodem dos ovos e migram para o sistema nervoso central, formando os cistos. Pessoal, às vezes pode ficar uma dúvida, tá? Entre teníase e cisticercose. A teníase ela é provocada pela presença da forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata no intestino delgado, né? Podendo ser adquiridos ao ingerir carne contaminada, como eu falei, crua, mal cozida, de porcos, né, bois, contendo o cisticerco. Já os cisticercos, eles são um cisto cheio de líquido transparente, contendo um único escólex, né, invaginado e de coloração esbranquiçada. Na teníase, após a ingestão do cisticerco pelo hospedeiro definitivo, ele vai se fixar no intestino delgado, onde vai originar uma tênia adulta. O homem ele pode adquirir cisticercose e se tornar hospedeiro intermediário, né, a partir de ingestão de ovos de Taenia solium. É só da tênia que é hospedeira do porco, tá bom? Como verduras cruas, água, até por autoinfecção, tá? No caso, pelas mãos contaminadas, quando você vai ao banheiro, não faz, né, defeca, não lava as mãos. Após a ingestão, esses ovos eles são digeridos, né, pelo suco gástrico e liberam os embriões que penetram na circulação sistêmica, tá? Eles têm uma tendência marcante de se alojar nos olhos, nos músculos, né, e principalmente no sistema nervoso central, dando origem à larva chamada de cisticerco, após um período aproximadamente de 2 meses após a infecção, tá bom? Então, como que ocorre a transmissão, né? Na teníase,
ingestão do cisticércicos se transforma na forma adulta do verme no interior do intestino do hospedeiro definitivo, que é o homem. Já a cisticercose é a ingestão de ovos, tá? Liberação do embrião, né, e transformação deste na larva, tá? No cisticerco, ou chamado também de canjiquinha. O cisticerco, ele se instala nos tecidos dos hospedeiros intermediários, suínos, bovinos e, mais raramente, em humanos e outros animais. Os sintomas. Geralmente, na teníase, ocorre, né, tonturas, náuseas, apetite excessivo. Por isso que o pessoal fala, você tá com lombriga, a pessoa come demais, você já viu os mais velhos falarem assim, fulano come demais, fulano come demais, ele deve estar com solitária, né, na barriga. Então, porque realmente, como ela suga muito, a pessoa apresenta, assim, apetite excessivo. Vômitos e alargamento do abdômen, porque você imagina, você tá com um indivíduo de 12 metros dentro do seu intestino, e a cisticercose, ela pode se alojar em várias partes do organismo, causando sérios danos, inclusive convulsões, quando ela se aloja no sistema nervoso central, cegueira, quando ela se aloja nos olhos, surdez, porque ela aloja em vários, até mesmo meningite, tá? Ela se aloja em vários locais do corpo do indivíduo. E qual é a profilaxia? A maior profilaxia é feito impedir, né, o acesso de suínos e bovinos às fezes humanas, tratamento massivo dos casos humanos, investimento em educação, em saneamento básico, tá? Evitar ingerir alimentos né, mal cozidos, né? Evitar inspeção, né, rigorosa da carne e a fiscalização rigorosa dos matadores, tá? Em relação ao tratamento com o medicamento, ele consiste na aplicação de dose única, né, de 2 gramas de niclosamida, tá? Podem também ser usadas outras drogas alternativas, como o diclofenaco e o mebendazol, tá bom? Aqui eu tenho, né, a carne com os cisticercos, tá vendo? Com os cisticercos, né, da tênia. Um olho, tá vendo? Aquele alojado no olho do indivíduo. E aqui são imagens dos tamanhos, tá vendo? Como ela pode ser tão, até 12 metros. Eu já vi casos de tênis até 16 metros. Aqui também você tá vendo que ele tá do lado, é de uma tênia que foi dissecada, tá vendo? E aqui é um cérebro de uma pessoa morta, né, por neurocisticercose ou cisticercose cerebral, tá? Tá vendo os cisticercos no cérebro? E aqui também são sinais, né, de uma inflamação em torno do cisticerco, tá vendo? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.